Vamos então à abertura dos nossos trabalhos. Por favor, Sr. Lindenberg Reis, gerente de Planejamento e Inteligência de Mercado. Bom painel a todos. Obrigado. Bom dia a todos. Pessoal, é com muito prazer que a ABRAD, a associação que representa as distribuidoras de energia elétrica, em minha pessoa, Lindenberg Reis, estou aqui na moderação, a convite da ABESCO, para esse painel tão relevante, né? Uma visão legislativa sobre eficiência energética, né? E se a gente refletir sobre o tema, né, desde a Lei 9991 de 2000, há a previsão no caput do artigo 1º de aplicação dos recursos em eficiência energética e em pesquisa e desenvolvimento em distintas proporções. Pesquisa e desenvolvimento ficaria com 75% daquele 1% da ROL prevista, e eficiência energética com menores recursos, 0,25% da receita operacional líquida da operação das distribuidoras de energia elétrica. Fato é que este era o caput, mas desde a homologação legislativa, sempre houve a prerrogativa de que, durante um determinado período de tempo, os recursos fossem aplicados 50% a 50%, sendo destinados para eficiência energética e pesquisa e desenvolvimento. Essa era uma previsão legal dos 8 primeiros anos da aplicação da lei, mas sempre o Congresso demonstrou a vontade de que esse dispositivo continuasse permanente, ou ao menos continuasse de forma temporária durante mais algum período, sendo aplicado 50% a 50% dos recursos. Isso foram modificações legislativas ao longo do tempo. A última modificação legislativa termina ao final de 2025, na qual, a partir de então, a partir de 1º de janeiro de 26, seria previsto o caput de retomada, vamos dizer assim, de uma efetividade de 75% dos recursos para pesquisa e desenvolvimento e 25% dos recursos para eficiência energética. Como eu disse, mesmo após 25 anos da lei, sempre o Congresso dispôs essa vontade permanente de que 50% dos recursos fossem adotados para cada um dos programas de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética. Então, o que a gente vai conversar aqui hoje um pouco é sobre isso, né? O porquê de repente, continuarmos com essa vontade legislativa de manutenção dos percentuais de forma equânime entre os programas. E vou dar um dado aqui para vocês, para até aguçar um pouco a curiosidade sobre a eficiência energética e suas aplicações. Bom, sempre é veiculado de que a eficiência energética é o primeiro combustível, porque, na verdade, é o evitar a ampliação da matriz energética como um todo. Isso tão é verdade que levantamento do Ministério de Minas e Energia de 2021 versava de que, se você aplicar 8 centavos de real em projetos de eficiência energética, você tem um retorno aproximado de 1 kWh. Ora, o que é 1 kWh? Se a gente traduzir em miúdos, isso é mais ou menos R$1 hoje em dia. Então, você aplicando 8 centavos de real, você tem um retorno de R$1. Então, eu até chamo a atenção para vocês, não sei se existe investimento com maior retorno do que esse, né? Aí depois cada um dos meus amigos de painel vai poder comentar um pouquinho sobre isso. Então, dado essa perspectiva, eu acho que faz bastante sentido mantermos os recursos equânime entre eficiência energética e pesquisa e desenvolvimento. Mas, como moderador, a gente tem o papel de o levantador do voleibol. A gente levanta a bola. Quem vai cortar são os nossos atacantes aqui. Então, eu já começarei pelo atacante, o dono da casa, Bruno, para você colocar a sua visão, e, na sequência, a gente passa para os demais. Tá bem? Muito obrigado a todos. Obrigado, Lindenberg. Cumprimentar o Dr. Ronald aí, que tem nos auxiliado muito, né, nessa luta em defesa dos percentuais, né, dos recursos da eficiência energética. Deputado Bandeira de Melo, que posso chamá-lo de amigo já, né? De tanto que a gente bate na porta do gabinete dele lá para pedir defesa, né? E tem feito realmente um trabalho extraordinário. O deputado Zaratini aqui, com muito carinho que a gente fala, que teve muita sensibilidade. Vocês sabem que no final de 2022, esse recurso, que seria a prorrogação desse 0,5%,
ele teve um veto presidencial, quer dizer, não respeitou a vontade do parlamento e teve toda uma articulação, né? E o deputado Zaratini teve a sensibilidade de entender a importância da eficiência energética para o nosso país, e a gente realmente chegou ao Congresso, né, ratificou isso, essa vontade de derrubar esse veto, e a gente teve nossos recursos restaurados, né? Então, essas pessoas que estão nesse painel têm, sim, um trabalho para toda a comunidade de eficiência energética e, por consequente, para a população brasileira, né? Como foi falado pelo Lindbergh, a 9991, que é de 2000, então, desde do ano 2000, e lembrando sempre que a ABES começou, né, em 98, ali, 99, então a gente é precursor nessa luta pela eficiência energética, e com a instituição da Lei 9991, vários projetos, assim, dezenas de projetos que foram desenvolvidos na baixa renda, vocês sabem, aquele projeto de troca de eletroeficiência com refrigeradores, lâmpadas, né? Um dado até interessante que a gente dava na época da lâmpada incandescente, uma lâmpada incandescente era responsável por R$6 de custo na cada lâmpada, né, na casa da família de baixa renda. Quando a gente fazia a substituição de 6, 8 lâmpadas incandescentes numa residência, a gente estava gerando R$40. Quando a gente trocava, como foi o caso de ter projetos com a CEMIG aí, que foram 1 milhão a 2 milhões de lâmpadas, a gente passava a injetar R$12 milhões dentro da comunidade, né? E, obviamente, esse recurso que não estava sendo destinado para a conta do pagamento de energia acabava indo para a venda de Dona Maria, que estava vendendo lá o alimento para a população. Então, a gente tem que ter uma ideia, né, que é exatamente esses 8 centavos para 1, é o que a gente chama de 1 para 12, né? Então, a cada R$1 que foi investido nesses projetos de eficiência energética foi gerado no seu ciclo de vida aí 1.200% de retorno para a população. Contextualizando vocês hoje, qual é os grandes desafios que a gente tem como sociedade brasileira, como encaixar a eficiência energética diante de tantos, o lençol é curto, né? A gente sabe que o país é um país que tem muitos recursos, mas também tem muitas desigualdades sociais que precisam ser historicamente restabelecidas. Então, é esse o debate que é feito no ambiente legislativo, com muita, vamos dizer assim, parcimônia, né, com muita inteligência também, para você ponderar essas questões. E hoje a gente tem uma conta chamada Conta de Desenvolvimento Energético, que ela tem em torno aí de 33 a 34 bilhões de reais nessa conta de desenvolvimento energético. E ela está dividida, é uma coisa que a gente precisa entender, tem lá 11 bilhões, que, como eu falei, já está destinado lá, né, subsidiar o diesel das termoelétricas. A gente tem 6, 7 bilhões, aí 6 bilhões e meio que está na tarifa social, né, e o resto de vários outros incentivos que existem dentro da nossa conta de energia, que está sendo sempre discutido. E a gente enxerga que a eficiência energética, né, e todas as suas derivações, inclusive a geração fotovoltaica dentro dessas comunidades de baixa renda, é um caminho para a gente se libertar desse recurso que você tem que entregar como subsídio, quando na verdade você poderia estar deixando de gerar aquele dispêndio, né, aquele gasto com energia. Então você veja que os desafios são muitos, né? Então o trabalho da eficiência energética, o trabalho do legislador e da ABESCO em si, né, é chamar a atenção que existe um caminho, que é um caminho que tem viabilidade econômica, tem viabilidade financeira, compõe os pré-requisitos, né, de responsabilidade social, e também está em direção para onde o mundo aponta, né? Então, o Brasil ele tem assumido alguns acordos internacionais, a exemplo do Acordo de Paris, da Carta de Versalhes, né? A última COP, que o senhor esteve presente lá, deve ter ouvido presencialmente as discussões para onde o mundo está apontando, e a eficiência energética é sim a prioridade em todos esses países desenvolvidos, e no nosso, né, obviamente a gente tem feito nossa tarefa de casa, o Brasil tem caminhado com as energias renováveis, mas a exemplo do que foi falado na palestra aqui anterior, o BNDES enxerga também isso como uma prioridade, a eficiência energética. Então todos nós vemos isso, é prioridade, e agora a gente precisa ratificar, e aí fica aqui o pedido da ABESCO, né, pedir a sensibilidade e o apoio de vocês no sentido, na Casa Legislativa e depois com os seus colegas no Senado, que transforme essa verba da eficiência energética como
uma verba perene, que se tiver que discutir isso daqui a 10, 20 anos, que novamente o Congresso diga, não precisa mais desse incentivo. A gente sabe que precisa. Uma coisa que eu chamei a atenção ontem, a gente tem um dado que é interessante, que diretamente trabalhando com a implementação dos projetos de eficiência energética, a gente tem em torno aí de 70 mil profissionais envolvidos, desde engenheiros, eletricistas, operadores, pessoas que trabalham nas nossas empresas, entendeu? E tem 1.200.000 pessoas que trabalham nas indústrias que fabricam os equipamentos eletroeficientes. Então, a gente está falando de uma cadeia que, quando a gente diz, não, aí esse ano não vai ter o recurso, não, aí não tem um recurso para incentivar, você acaba quebrando essa cadeia e vai acontecer o que aconteceu com o setor de eventos com a pandemia, que essas pessoas migram, né, todo mundo tem que cuidar da sua família, migra para outro setor e você perde todo um desenvolvimento. Então, existe aqui no Quinto Par, né, projetos de capacitação. Então, já é um esforço muito grande a gente trazer pessoas que se interessem em trabalhar no segmento de eficiência energética, que a gente não pode ter descontinuidade. Não vou me alongar, porque a gente, na verdade, quer aproveitar a presença dos senhores, mas é esse o recado que a gente tem para dar. Obrigado. Obrigado, Bruno. Gostaria de passar já, de forma imediata, a palavra para o deputado Bandeira. O deputado Bandeira, ele tem seguido com a gente firme nesses propósitos de eficiência energética. Em junho desse ano, fizemos um café com eficiência lá no SESI Lab, em Brasília, justamente naquele momento para apoiar o projeto 3447 do deputado Bibo Nunes, que prevê essa perenidade dos recursos de eficiência, mas há outros tantos projetos legislativos e até mesmo aproveitar a experiência do senhor na questão até mesmo de financiamento, dado o seu histórico, seu background no banco. Então, por favor, faça uso da palavra. Obrigado. Obrigado, Lindbergh. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer muito o convite de estar aqui no COB. Nós estamos no COB de número 20. Eu provavelmente estive aqui no primeiro. Não era exatamente aqui, acho que era lá no Center Norte. Então, eficiência energética, para mim, já é uma coisa que está no meu dia a dia, na minha vida, já há muito tempo, muito antes do Alexandre ter entrado para o banco. Que ano você entrou para o banco, Alexandre? 20 anos atrás. Então, 20 anos atrás, estamos falando de 2004, é um garoto, em 2004. Então, gente, anos 90, eu estava no departamento de energia do BNDES, quando eu comecei a tomar contato com essa questão eu tinha muita relação com o pessoal do Procel, do velho Procel, Paulo César, Geraldo, Eugênio Mancini, e eles me trouxeram pela primeira vez, acho até que o INE, do Fernando Perrone, ele devia estar sendo fundado mais ou menos naquela época, e foi fundado exatamente pelos veteranos da Eletrobras, do setor elétrico. E aí eu comecei a ter contato com aquela ideia das ESCOs, que era uma realidade no mercado americano, mas que estavam surgindo no Brasil. Então, o Procel, já o INE, nos primeiros anos, através do Jaime Buarque, vieram trazer o BNDES a proposta de financiar as ESCOs, que era uma novidade no mundo, mas no Brasil, então, era uma novidade maior ainda, uma empresa que investe no patrimônio de terceiros para obter um ganho e depois vai compartilhar esses ganhos. Um jogo de ganha-ganha, era aquela coisa que era boa para todo mundo. Mas, no entanto, a gente tinha uma dificuldade enorme de financiar os projetos das ESCOs. Por quê? Porque exatamente por isso, pelo o conceito do Banco de Desenvolvimento, normalmente ele trabalha pegando como garantia exatamente aquilo que ele está financiando. E quando você vai financiar uma ESCO, a ESCO ela investe no patrimônio de terceiros. Então, ela não poderia pegar o bem do cliente e dar em garantia de um financiamento que ela estava tomando. E o cliente também nem sempre estava interessado em pegar o financiamento. O que ele queria era ter o pacote completo. A ESCO vai lá, faz o serviço, faz o diagnóstico, faz o serviço, implanta e depois que ele estiver economizando energia, ele paga lá
esse regime de shared savings, né, ele compartilha o ganho com a ESCO e tudo bem, né, mas para pegar o financiamento já tem um complicador. Então, desde início dos anos 90, isso já é um problema sério, né, na nossa vida. E em 97, né, foi criada a ABESCO, né, as primeiras ESCOs brasileiras emergentes e tal, que estavam surgindo naquela época, se juntaram e fundaram essa associação, né, em 97. Quem é que estava lá no dia da instalação? Eu, né, ali no auditório da Agência para Aplicação de Energia da CESP. A partir, né, da criação da ABESCO, né, e da interação constante entre o BNDES, Procel, INE e ABESCO, a gente foi começando a trabalhar essa questão e tentar endereçar, né, esse dilema que era o financiamento das ESCOs. Realmente, para quem está ali, né, tentando resolver e tal, a coisa parece até fácil. Então, vamos fazer o quê? Vamos criar um fundo de aval. Então, esse fundo de aval, mas quem é que vai administrar esse fundo de aval? Qual é o custo de uma operação de prestação de garantias? E aí, nessa brincadeira, acabamos criando o PROESCO, que foi a primeira linha para financiamento de projetos de eficiência energética de ESCOs no BNDES. O PROESCO, se eu não me engano, ele é de 2006, não foi isso? Foi quando ele foi aprovado na diretoria do BNDES. Mas então foi aprovado o PROESCO, né, em 2006, e nós começamos a trabalhar, mas começamos a trabalhar com todas as dificuldades que eu vejo, né? Estava vendo aí a apresentação do Alexandre, que me encheu de orgulho de ver que o BNDES, que é o meu banco, né, que é a segunda instituição que eu mais gosto na vida, está tratando do assunto, né, que é o meu segundo assunto favorito também, com competência, com dedicação, já tem um fundo garantidor, enfrenta dificuldades ainda, o que é normal, gente, mas isso daí a gente tem que endereçar de alguma maneira, e eu vou estar sempre à disposição, né, agora, lá no Congresso. Eu passei, quando eu saí do banco, eu passei 6 anos lá no Flamengo, afastado desses assuntos todos, e aí quando eu voltei para o Congresso e estamos lá tentando ajudar, né, da melhor maneira possível. Está aí o deputado Zaratini, que tem muito mais experiência do que eu e tal, mas eu fico muito feliz de estar me juntando aí aos esforços dele. E o que eu estou vendo, gente, é que a questão do financiamento aos projetos de eficiência energética, que lá nos anos 90 não existia nada, aí veio o ano 2000, né, e aí com a Lei 9991, né, passou-se a ter, pela primeira vez, um recurso estável, firme, para financiamento de eficiência energética, embora não através de bancos, mas através das concessionárias, das distribuidoras. Mas já era uma grande coisa, e isso eu fico feliz de ver que segue até hoje, mas segue, né, com alguns percalços, alguns problemas que a gente vai ter que enfrentar ao longo do tempo. Por exemplo, já estou falando muito, né? Eu vou passar aí rapidinho já para o próximo. Por exemplo, é uma coisa que que a gente percebe é que, como o setor não tem conseguido usar todo o recurso disponível, né, da 9991, isso atrai os olhos, vamos dizer, cobiçosos, né, de outros setores igualmente meritórios. Mas dizer, eu não tenho dinheiro aqui para fazer o que eu quero, eu vou pegar lá da eficiência energética, né? Então, a gente tem que ter bastante claro, nós já estamos no segundo dia, certamente vocês já passaram isso tudo. A eficiência energética já é uma das coisas mais importantes que existe, é a fonte de energia mais limpa, mais barata, aquela que a gente deve muito mais do que solar, eólica, hídrica, fóssil, então nem se fala. Então, eficiência energética é aquela coisa que a gente tem que perseguir sempre, né? E os recursos para financiamento de projetos de eficiência energética são sagrados e tem que ser para financiar eficiência energética. Então, a gente vê que muitas vezes esses recursos,
as pessoas ficam de olho e dizem, não, isso daqui nós vamos fazer, vamos usar para subsidiar energia de baixa renda, painéis fotovoltaicos para energia de baixa renda. Gente, ótimo, eu sou plenamente a favor, contem comigo para financiar energia barata e fontes renováveis para baixa renda, mas isso não é eficiência energética. Eficiência energética, é usar a energia de modo eficiente, ou gerar a energia de modo eficiente. Então, essa questão da concorrência, em cima dos recursos da 99991, é uma coisa que a gente tem que estar a par, e tem que estar permanentemente alerta. Existe muita coisa, qualquer dia vão dizer que não, vamos usar os recursos da eficiência energética para financiar a atenção básica à saúde. Gente, contem comigo para qualquer esforço para aumentar a atenção básica em saúde, mas deixe os recursos da eficiência energética para a eficiência energética, e aí nós vamos ficar com o dever de casa de usar efetivamente esses recursos. Tá? Já falei muito, então vou devolver aqui para o moderador e depois, se for o caso, a gente volta. Obrigado, deputado. Muito obrigado. Bom dia a todos, a todas. Agradecer o convite da ABESCO, de estar participando aqui dessa mesa. Cumprimentar aqui o Bandeira, nosso colega lá da Comissão de Minas e Energia, que tem essa larga experiência aí, que tem experiência ele, fica fazendo essa brincadeira. Mas, olha, bom, eu queria primeiro fazer uma consideração, que no Brasil nós temos essa multiplicidade de fontes de energia, que é uma coisa fantástica, Nós temos possibilidade de ter todas as fontes possíveis aqui no nosso país, Nós temos petróleo, nós temos que pode gerar, que consegue fazer o óleo para as termoelétricas, nós temos gás, nós temos água, muita água para fazer as hidrelétricas, Nós temos a energia solar, a energia eólica, temos a energia nuclear. Então, nós temos essa condição fantástica no país de ter energia abundante. E temos, Porém, nós temos uma contradição, que é uma energia abundante, múltipla, mais cara. Esse é o grande problema do país. E essa solução para isso, a gente ainda não conseguiu resolver. Nós não tivemos a capacidade ainda no país de conseguir fornecer energia barata. Energia barata para o consumo de uma parte significativa da população, onde o preço da energia é muito alto, é proibitivo, muitas vezes, e que leva, evidentemente, a condição de você ter furto de energia, ter desvios, enfim, todo tipo de consumo fora das regras, e, ao mesmo tempo, você tem um encarecimento da produção, um encarecimento da indústria, dos serviços. Então, essa contradição é o centro fundamental do que nós temos que resolver. Então, o esforço do debate na Câmara, muitas vezes é esse. Nós tivemos um debate muito grande sobre a lei da geração distribuída, que foi um debate onde acabou prevalecendo, no meu modo de ver, uma ideia que, do incentivo à GD, um incentivo que acaba indo numa contramão do barateamento, porque aqueles que podem, que têm recursos, vão instalar a GD. Os que não podem vão pagar a conta daqueles que deixaram de pagar, que é a distribuição e a transmissão. Então, a gente entra numa coisa... O Congresso, no meu modo de ver, não foi muito sábio na elaboração dessa lei. Nós precisamos rediscutir. E eu acho que esse é o centro que a gente deve perseguir. A gente conseguir energia cada vez mais barata para o país. A gente conseguir garantir energia firme e energia barata. E aí a eficiência energética, logicamente, tem um papel muito grande,
porque a ideia da eficiência energética, da busca da eficiência energética, é fazer com que as pessoas consumam menos, as empresas consumam menos e esse custo diminua, né? Então, isso é fundamental. É interessante que, se você for em outros países onde a energia é mais cara e mais escassa, né, essa ideia ela é muito forte, né? Se busca isso. Então, países da Europa, a gente está vendo aí a crise na economia alemã agora por conta de que, eles apagaram as as usinas nucleares, passaram a depender do gás russo. Agora, com a guerra e o boicote à Rússia, eles estão num desespero, porque estão pagando caríssimo a conta de energia, né? Então, a economia alemã está vivendo um momento de grande dificuldade. Então, a escolha errada, ela pode levar a uma crise econômica. Então, essa questão eu acho que deveria estar no centro de um debate nacional maior, né? Então, falando um pouco sobre essa ideia. Nós, no Congresso, se a gente for olhar, teve a Lei da Eficiência Energética, aí em 97, né? Depois teve a Lei do Sistema Elétrico, em 2002, a 10438, se eu não me engano o número, né? Onde se instituiu pela primeira vez a tarifa social de energia elétrica, né? Que era um subsídio, já respondendo esse custo alto, né, da energia, se criou a tarifa social, mas criou de uma forma equivocada, porque dava o desconto para quem consumia menos, e não necessariamente quem consome menos é o que ganha menos, né? Então, o cara tinha uma casa de praia, ele tinha desconto na conta de luz, e outro que tinha uma família grande e é pobre não tinha desconto. Então, nós mudamos isso em 2010, né? Nós fizemos uma nova lei da tarifa social de energia elétrica, e nessa lei que a 14.212, 12.212, nós fizemos por renda. Nós combinamos o critério de consumo com o critério de renda através do cadastramento das famílias no CadÚnico do governo federal. E isso permitiu chegar a 14 milhões de famílias com subsídio, né? Nessa mesma lei, nós também incluímos a possibilidade da utilização dos recursos da eficiência energética para exatamente atender essas famílias de baixa renda. E isso foi uma coisa muito importante, porque, você citou aqui, foram milhões de lâmpadas econômicas distribuídas, geladeiras distribuídas também em muitos lugares do país, né? Em alguns, em menor escala, aquecimento de água, né? Sistemas de aquecimento de água, e com isso, isso favoreceu também uma redução do consumo dessas famílias, né? A gente tem um potencial de famílias inscritas no CadÚnico de 21 milhões de famílias, né? A tarifa social, no melhor momento, aí atingiu 14, hoje talvez esteja por volta de 16, né, depois que foi feita uma lei que tornou automática a inclusão das famílias de baixa renda na tarifa social, mas ainda depende de ter cadastros combinados, quer dizer, a conta tem que estar no nome da mesma pessoa que está o CadÚnico. Então, às vezes a conta está no nome do marido e a mulher que cadastrou no CadÚnico, então o computador não consegue localizar. Mas então a gente teve essa situação, quer dizer, a gente conseguiu, né, ampliar a eficiência, né? O Bandeira citou aqui essa situação, né, de utilizar o recurso da eficiência energética para investimento em energia solar. Isso, Bandeira, foi muito em função de que as distribuidoras, chegou um ponto, elas falaram, não, nós não queremos mais usar a recurso da eficiência energética para as famílias de baixa renda, porque nós já demos geladeira para todo mundo, já demos lâmpada para todo mundo, então vamos acabar com isso. E a reação do Congresso foi, não, então vamos colocar aqui também o investimento em GD, né, em energia fotovoltaica, para atender a família de baixa renda, né, para continuar que esse recurso atenda essa quantidade enorme de famílias que não conseguem pagar a conta de energia. Bom, recentemente nós tivemos a aprovação de um projeto de lei do deputado Pedro Kizai,
que é chamado de renda básica de energia, ou renda básica energética, né? Um projeto que coloca recursos, principalmente da CDE, né, para investimento em energia solar, em GD, e substituir ao longo do tempo a despesa, que é o subsídio permanente, por esse investimento, e em vez de dar recurso financeiro, através do subsídio na conta, vai se dar quilowatts, né? Então a pessoa vai receber quilowatts, e isso ameniza a conta de energia para o conjunto da sociedade. Então, é um projeto que foi aprovado na Câmara e está no Senado agora, né, em discussão no Senado. Lá está o relator, se não me engano, é o Sérgio Petecão, né, um senador do Acre. E aí tem o debate também, né, que foi incluída como fonte de financiamento também a eficiência energética. Mas isso, logicamente, ainda está em debate, ainda pode ser discutido, né? O que é importante é a gente trabalhar com a ideia, né, de manter o recurso da eficiência energética, mas a gente precisa também definir claramente o que é eficiência energética. Eu acho que isso precisa ser feito, né? Porque a lei da eficiência energética, ela é muito ampla, né? Então, por exemplo, instalação, regularização de energia num determinado bairro, um bairro recente, um bairro novo, uma ocupação irregular, um loteamento irregular. Utilizar recursos de eficiência energética para isso, né? Quer dizer, se a distribuidora vai atender uma determinada região, e a partir do momento que ela atende, ela recebe o pagamento daquela conta. Então, isso tem que estar contemplado na conta de investimento dela e no retorno que ela vai ter com o consumo. Então, não tem sentido isso estar sendo subsidiado pela eficiência energética. Eu acho que aí que eu acho que realmente, porque esse retorno vai ser pago à medida que aquelas famílias que estão usando irregularmente a energia passam a usar e pagar a conta de luz, né? Então, são questões que eu acho que a gente precisa avançar do ponto de vista legislativo. E, para concluir, eu acho que essas questões vocês deveriam também fazer propostas, né? Porque o Congresso Nacional, ele não é feito de sábios, muito pelo contrário, né? Nós somos bastante ignorantes, né? Eu costumo dizer que, como a gente tem que debater tudo, é aquela ideia, né? A gente que tem que ser especialista em tudo, então a gente entende muito pouco de cada coisa, né? Mas a gente precisa, então, do quê? Da sugestão dos setores que são interessados, daqueles que têm uma visão mais aprofundada sobre o processo. Então, eu acho muito importante que a gente, nessas discussões, nesses projetos que vêm sobre a questão da eficiência energética, que vocês, através da BESCO, né, façam propostas, né, façam encaminhamentos para que isso se torne projetos de lei que efetivamente façam com que o sistema como um todo funcione melhor, né? Então é isso, agradeço aí essa oportunidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado, deputado. De fato, surfou em vários assuntos e eu acho que esse ponto da questão de substituição da tarifa social, ou aliás, né, acho que a gente está num momento que precisa rediscutir a tarifa social. Ela foi prevista em lei em 2012, mas os padrões de consumo, até mesmo os padrões de desconto, a renda do brasileiro é razoavelmente desconhecida, então a gente está na iminência da divulgação plena do censo 2022, então talvez tenhamos que revisitar essa política no sentido de abranger mais aos necessitados, aos mais vulneráveis. Esse é um ponto que foi comentado, assim como os investimentos em eficiência energética voltada àquela população de mais baixa renda, né? Não exausta mais substituição somente de aparelhos como refrigeradores e lâmpadas, né? Talvez tenhamos que ampliar um pouco mais o horizonte. Tudo isso foi comentado pelo deputado e acho que muito bem alinhado com, inclusive, a nossa necessidade, não é opção, é uma necessidade de redução de subsídios tarifários no setor elétrico, que já estamos com uma CDE que está apontando para 40 bilhões ano, né, que é essa conta que acumula os subsídios, sendo que há 5 anos atrás essa conta não passava de 14 bilhões.
Então, essa é a nossa necessidade de racionalização de subsídios, mas não vou entrar nessa seara, porque senão a gente não sai dela tão brevemente. Já queria passar a palavra para o Fernando, comentar sobre o Instituto Nacional de Eficiência Energética e as iniciativas no tema propriamente dito. Tá bem? Muito obrigado, Fernando. Sua palavra. Obrigado. Mais uma vez agradeço a Besco e a Fábio pelo convite. Estou aqui de novo e aproveitando o clima que foi colocado aí, para os atacantes eu pretendo atuar no meio de campo e no ataque, tá certo? Ataque em termos de provocação e seguindo a linha do deputado Bandeira de Mello, assim, um ambiente bem leve, viu, presidente Bruno? Eu vou me permitir que ontem foi meio provocado, o meu contrato ontem era na provocação e no questionamento. Me perguntaram se eu tinha um contrato com os organizadores para ser o perguntador oficial ontem. Daí eu aliviei só às 8 horas da noite, porque aí já estava muito tarde. Mas hoje vocês vão ver uma nova faceta, aproveitando o que o deputado Bandeira de Mello colocou, e eu vou mudar um pouco o foco, até para não ser repetitivo. Ontem eu falei muito no engenharês, muito no arquiteturarês, né, na parte de arquitetura, que o tema eficiência energética ele é multidisciplinar, né, tem uma abrangência muito grande, e também de formações. Então, ontem nas perguntas e no endereçamento, direcionei muito para as engenharias e muito para a arquitetura, nas perguntas, nas formulações. Mas eu acho, como eu comentei ontem, todos os segmentos, todas as formações contribuem. E hoje eu vou me permitir, vou me aventurar, pelo que eu aprendi, falar um pouco no economês e mais ainda no juridiquês. Juridiquês eu vou me aventurar, porque eu tive uma escola muito interessante. Quando em 99 eu entrei na Eletrobras. Entrei no Procel, ingressei no Procel. E como o deputado colocou, eu vou reformular, dado para não repetir o que eu coloquei ontem, o deputado lembrou muito bem e resgatou a questão, inclusive o nome Procel e o nome compete. É Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica. E o compete é a parte de petróleo, gás natural, mas também é programa de conservação. Ontem eu falei dos militantes, eu me incluo nos militantes, mas antes dos militantes tiveram os bandeirantes, ou os que outros podem chamar de sertanistas, que são os primeiros que descobriram a mina de ouro. A mina de ouro, nesse caso, era a conservação de energia. Quer dizer, mina de ouro a ser trabalhado em termos de cultura, né, educacional, um processo educacional de cultura, de mudança de hábitos. O brasileiro, por ter as fontes, desde o descobrimento do Brasil, o Brasil sempre foi rico nos recursos naturais. Então, nós temos uma cultura do desperdício. Então, a primeira, e eu acho que foram muito felizes os precursores, que eu chamo de bandeirantes ou sertanistas, né, em trabalhar essa questão em termos da conservação de energia. Como eu comentei ontem, com as crises energéticas, o mundo inteiro aprende. O Brasil aprendeu, o pessoal chama vulgarmente de apagão, né, a crise energética que assolou o país em 2001, 2002. Muitos culpam São Pedro, tá certo, pela baixa hidrologia, mas foi um problema, nunca é um problema único de baixa hidrologia. Houve problema de falta de planejamento, tudo na ocasião. E é uma oportunidade, como eu comentei ontem, em questão do legislativo, uma proposta do então senador Fernando Henrique Cardoso, que tramitava 8 anos no Congresso, virou a lei citada 10.295. Esse foi um marco fundamental, uma lei da eficiência energética. Nós passamos aí a trabalhar a questão da eficiência energética, que é no sentido, aí já usando já algumas palavras lá do pessoal jurídico, dos advogados, no sentido lato sensu, mais amplo, é como já foi dito aqui, você produzir mais com menos, do que nós estamos falando? Insumos energéticos, tá certo? Ou eletricidade, ou petróleo, gás, derivados.
Então, isso nós conseguimos incluir com a lei de eficiência energética. Então, a gente passamos a trabalhar, tá certo? Governo, sociedade, na questão da conservação de energia e a eficiência energética associada, usando inovação e tecnologia. E ontem mesmo estávamos discutindo isso. A questão que nós construímos, e aí eu vou entrar na questão aí do marco legal, nós viemos ao longo do tempo, como eu disse, comentei ontem, e várias pessoas aqui nos painéis comentaram, nós viemos construindo um marco regulatório, tá certo, com leis estruturantes para o desenvolvimento da conservação de energia e eficiência energética ao longo do tempo. A gente sempre apresenta essa linha do tempo. E o que tem acontecido? Eu vou até colocar, já de novo usando a palavra um data vênia aqui, ou SMJ, salvo o melhor juízo. Eu identifiquei, e foi mencionado aqui pelo deputado Zaratini, a questão da 10438. Não pejorativamente, eu chamo pejorativamente, desculpa, o sentido não é pejorativo, mas eu chamo de saco de gato, porque é uma lei que inclui medidas importantes, algumas equivocadas, como o deputado colocou, da tarifa social, mas criou, ela é de 2002, de março de 2002, ela criou programas estruturantes, o PROINFA, que hoje a gente tem a fonte eólica super competitiva graças ao PROINFA, tá certo? Que hoje até é conduzido pela NBPAR, né? Um dos contratos que foram assinados com a garantia do PPA, criou a conta de desenvolvimento energético, entre outras medidas. Por isso que eu estou dizendo que é uma lei que trata diversas medidas e criou a conta de desenvolvimento energético. Anteriormente, a 9991, também já citada, criou o investimento para a eficiência energética por parte das distribuidoras, isso no ano 2000. Eu consegui identificar o embrião, como eu citei ontem, dos deputados, eu quero colocar, jabutis, que vem sendo sistematicamente colocados em medidas provisórias, projetos de lei e emenda, subtraindo o que os senhores estão colocando, recursos da eficiência energética. Não vou entrar no mérito da aplicação para, de alguma maneira, abastecer com recursos a CDE. A questão da conta Covid, da crise hídrica, eu acho que não nos cabe entrar nesse mérito. Agora, como falou o deputado Bandeira de Mello, só não pode subtrair algo que foi estruturado e conquistado. Se existem dúvidas, e aí eu estou identificando o vilão, que é culpa de todos nós. E aí eu colocaria, deputado Zaratini, que eu acho que deveria haver uma cobrança para essa identificação do possível problema. Por exemplo, que a baixa renda, houve uma saturação do investimento na baixa renda, retornar uma discussão sobre isso e não a subtração do recurso da eficiência energética. Então, eu vejo o seguinte, temos que voltar, vou bater na tecla, eu identifiquei, aí a opinião minha, de novo, data vênia, falta nós retornarmos com um planejamento estruturado, com a participação de toda a sociedade, as distribuidoras, toda a sociedade, né, para discutir um planejamento da alocação, dos investimentos a médio e longo prazo para a eficiência energética. Os recursos, deputado, eu queria colocar, nós já temos 1 bilhão ano garantidos. Ontem estava conversando com a Alexandra sobre isso. Em termos mundiais, e o Brasil também se coloca, que tem que fazer investimento de bilhões de eficiência energética. Se nós, como o doutor Ronald coloca, não criarmos a palavra segurança institucional, né? Estabilidade institucional, envolvendo a questão jurídica, né? Para atrair novos investimentos, a gente só não pode estar toda hora mudando o marco regulatório.
e subtraindo recursos. Como é que nós vamos atrair novos investimentos ou viabilizar investimentos em eficiência energética se nós estamos mudando a regra do jogo constantemente? Isso não atrai em lugar nenhum do mundo, tá certo? Recursos, principalmente para a eficiência energética. Então, vou concluir aqui a minha fala, e até o deputado vai lembrar que nós, aí, do INE, o apoiamos. Nós tivemos grandes conquistas do ano passado para esse ano. Como foi dito, o deputado Bandeira de Mello participa como titular na Comissão de Minas e Energia e na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, como titular, e a partir de duas audiências audiências públicas que foram presididas por ele, na Câmara dos Deputados, nessas duas comissões, houve alguns encaminhamentos que eu espero que sejam irreversíveis. Uma foi a criação, como foi dito, da vice-presidência de eficiência energética na comissão parlamentar mista, quer dizer, frente parlamentar mista, obrigado, de energia e recursos naturais. Então, eu nunca, ao longo da minha experiência, eu vi a tratativa em termos legislativos de a gente ter um fórum qualificado no Congresso para tratar os problemas de eficiência energética. Então, nós temos aqui os últimos, ontem eu chamei e me incluí nos militantes, eu acho que da década aí de 2020, 2000, nós já entramos com os guerreiros e guerreiras em prol da eficiência energética. Infelizmente, deputado Zaratini, vários segmentos organizados, nós viramos VPs, que é até o nome que eu criei ontem. Não é a função de vice-presidente, vigilantes permanentes, tá certo, dos inimigos ocultos da eficiência energética. Quer dizer, é incrível como a gente tem inimigo oculto que quer retirar, como o deputado colocou muito bem. Somos a favor de várias iniciativas, mas não retirem os recursos da eficiência que foram conquistados ao longo de uma trajetória de 40 anos, deputado. Então, esse é o ponto. Agora, nós, como sociedade, temos culpa. Eu acho que o Congresso tem que cobrar do Executivo para organizar essa discussão de planejar o investimento em eficiência energética. Obrigado aí. Muito obrigado, Lindbergh. Entendido o recado. O tempo está esgotado. Eu acredito que é muito importante a gente ter a presença dos parlamentares, o presidente Bruno Perrone. Então, acredito que a parte que era realmente relevante já foi dita. E a gente vai ter outro painel também, vai ser coordenado pelo Moana agora em seguida, com a presença do deputado e com o deputado Bandeira, deputado Zaratini. Então, eu realmente não vou alongar, meu tempo está esgotado. E eu gostaria só de apresentar aqui alguns pontos que acredito que são de relevância para o setor. Meu nome é Ronald Barbosa, sou do escritório responsável pela parte de assessoria junto ao Parlamento, em Brasília. Então, eu vou tratar com vocês a respeito desse tema. Antes, eu queria fazer um agradecimento aqui à diretoria da ABISCO, na figura do presidente Bruno, pela atuação que tiveram na derrubada do veto, e várias outras pessoas estiveram aqui, o Paulo, Rodrigo, Moana, Bruno, todos estiveram em Brasília. Eu digo isso porque é muito importante falar isso para os associados do trabalho que foi feito em Brasília, pela presença que a diretoria da ABISCO está tendo em Brasília, porque derrubar veto não é uma coisa fácil. E queria aproveitar também para agradecer ao deputado Bandeira, ao deputado Carlos Zaratini, porque é muito difícil você ter parlamentares com o comprometimento que esses dois parlamentares aqui têm. É muito difícil, eu vou dizer por quê. O que a gente está discutindo aqui, eu vou dar alguns passos atrás, vou ser bastante breve. A gente está discutindo aqui a questão da eficiência energética, que é uma política de Estado. Quando você passa uma política de Estado para discussão no âmbito parlamentar, você muda algumas coisas, porque o Executivo, por definição, ele tem uma forma de atuar, ele executa, ele planeja e executa. O Parlamento tem uma outra forma de atuar, ele tem mandato de 4 anos, e o mandato, geralmente, o deputado ou o senador, ele vem do estado dele. Então, a visão do parlamentar, muitas vezes, ela é muito focada naquilo que é importante para o estado dele. Então, quando você tem um parlamentar como Bandeira ou Carlos Zaratini que conseguem ter um projeto nacional,
conseguem olhar além, e não só para o seu estado, mas debater temas que tenham relevância nacional, é muito nobre isso. Porque para o parlamentar isso é muito difícil, isso tem um custo, porque a partir do momento que ele debate um tema nacional, muitas vezes ele sacrifica coisas que seriam do mandato dele. Então é muito nobre, por isso que eu parabenizo esses dois parlamentares, porque não é uma coisa que vai ter um retorno direto. Você discutir política de longo prazo por parlamentar é difícil porque não tem um retorno direto para o mandato, para o Estado. Então é muito nobre. Queria pedir uma salva de palmas para eles, para o deputado Bandeira, Carlos Zaratini, pela nobreza. Então, eu queria dizer justamente isso. É muito importante a figura desses parlamentares, que a gente possa ter mais parlamentares comprometidos assim em Brasília. E eu queria dar uma pincelada aqui. A gente está tratando aqui sobre os recursos de eficiência energética que estão sendo, embora sejam políticas de Estado, estão sendo discutidos no âmbito do parlamento, e aí a lógica muda um pouco, né? A gente está passando por um período de transição, onde o parlamento está adquirindo muita independência. Isso em Brasília está sendo uma novidade para todo mundo, porque durante muito tempo o Executivo sempre teve muita força perante o parlamento, e hoje a gente vê um parlamento, os deputados podem comentar isso depois, um parlamento mais independente. Os parlamentares hoje não estão tanto com o pires na mão, não tem que ficar pedindo. Óbvio que tem que fazer pedido, mas tem um mandato mais independente. E isso faz com que o parlamento tenha mais força. Agora, o que é importante para vocês que estão aqui? A gente está falando aqui de ESCOs, empresas que têm atividade empresarial. A gente está discutindo aqui uma política de Estado que tem muita relevância para o Brasil, mas tem relevância na atividade empresarial que vocês discutem. E o que a gente tem visto na legislação? A gente tem visto que os recursos de eficiência energética, de 2 em 2 anos, eles têm a necessidade de ser discutido, ou de 5 em 5, porque a legislação ela faz referência lá, a lei é de 2000, né? 991 é de 2000, então você tem de tempos em tempos a necessidade de rediscutir. O Perrone tinha falado, isso atinge muito a estabilidade institucional. É muito ruim comercialmente para vocês quando um tema no parlamento ele tem que ser revisto ou rediscutido de 5 ou de 2 em 2 anos. Por quê? Porque você não consegue planejar muito a longo prazo. Porque daqui a 2 anos pode acabar. Esse é o ponto. Ou pode ser reduzido, não é acabar, mas ser reduzido. Então, a luta da diretoria da ABESCO tem sido pela perenidade, por enxergar como uma política de Estado, mas também na lógica associativa de vocês de dar maior previsibilidade no planejamento empresarial de vocês. Mas existe um desafio muito grande nisso, né? Porque a gente está trabalhando com um tema, e aí é importante. Eu vejo muitas vezes os associados falando assim, Ronald, mas é importante, você tem que falar que é importante para o parlamentar, que a eficiência energética é a fonte a fonte principal, a mais limpa, a que tem grande retorno financeiro. Pessoal, vocês podem fazer um teste depois de terminar aqui essa palestra. Tudo em Brasília é importante. Tudo. Os deputados recebem demandas importantes todos os dias. E devem ser umas 10 por dia. Então, a discussão não é o que é importante, é o que é prioritário. Porque aí você começa a discutir prioridade. A partir do momento que você planifica e tudo é importante, você precisa discutir o que é prioritário. E a política de eficiência energética ela é prioritária e ela tem que ter um reflexo legislativo, porque ela é prioritária, porque ela tem a ver com um desenvolvimento para o Brasil. E é isso que eu acredito que os parlamentares estão fazendo aqui. Então, hoje a gente tem esse desafio. No nosso monitoramento, a gente tem mais de 70 projetos de lei hoje que atingem a política de eficiência energética, direto ou indiretamente, que estão tramitando no parlamento. Então, hoje, o que a diretoria da ABESCO tem pedido encarecidamente para que a gente faça o acompanhamento, veja todas as proposições, é um trabalho complexo, e daí porque eu parabenizo também o empenho da diretoria, porque todo dia tem projeto de lei, todo dia tem emenda, todo dia tem alguma coisa acontecendo em Brasília. Então, fazer esse monitoramento é o esforço que tem sido feito, o monitoramento tendo como eixo prioritário a manutenção dos recursos para eficiência energética, que tem previsão no 3447, mas que tem seu texto replicado em várias emendas em outras proposições. Então, assim, ele não está restrito àquilo que foi proposto no 3447. A gente tem feito replicação por meio de emenda, a diretoria sempre chama, o Paulo liga, a Mona fala, o Bruno fala, várias pessoas têm essa interlocução. E a ideia
é isso. Esse é o desafio. Como tornar isso prioritário? O que a diretoria tem feito? Tem mobilizado em Brasília. Então, tem a frente parlamentar, em que o deputado Bandeira participa. A frente parlamentar é importante porque ela traz presença ao parlamento, traz capacidade de aprovação de proposição. Então, a gente tem discutido o tema, foi feita uma audiência pública no Rio de Janeiro há pouco tempo atrás para discutir sobre eficiência energética. Então, a frente parlamentar é um trabalho que dará frutos a vocês, dará uma resposta a vocês eficiente, mas, além disso, a gente tem as proposições que são prioritárias, e a gente já tem, aqui eu acho que a gente já tem o apoio desses dois parlamentares. O que eu acredito que seja importante, eu falo isso para os dois deputados, é para que a gente tenha uma mobilização dos partidos também, dos líderes, que hoje são importantes na casa, para que a gente tenha essa tramitação mais célere, porque hoje o 3447 está na CCJ, atualmente ele está na CCJ. Para quem não conhece, a gente tem as comissões temáticas, que são as que vão discutir o mérito do assunto. E tem as comissões técnicas. A CCJ é uma comissão mais técnica. Por quê? Porque ela não vai entrar no mérito da discussão da proposição. Ela vai discutir legalidade e constitucionalidade do texto. Então, a gente está nessa fase, aprovado na CCJ, vai ao Senado, não tendo alteração, vai à aprovação do presidente e vai publicado, que é o que a gente espera que aconteça em breve, para dar justamente o quê? Previsibilidade, estabilidade institucional, e acredito que isso é um trabalho de longo prazo. A gente tem outras proposições ocorrendo paralelamente. Como eu disse, tem mais de 70 proposições que tratam sobre eficiência energética hoje no parlamento. E o que são essas proposições? São outros setores, são outros stakeholders, são outras pessoas que estão discutindo o tema, e temos que estar, e é necessário estar atento. Então, é um trabalho que continua, é um trabalho constante, é isso que eu gostaria de dizer. De qualquer forma, eu tenho muita confiança naquilo que a diretoria está fazendo, naquilo que os parlamentares têm replicado em Brasília, porque a gente acompanha, e acredito que teremos bons resultados. Eu tentei ser o mais sintético e breve possível, mas eu me coloco à disposição de vocês, depois, caso vocês queiram, ter o meu celular para discutir proposições, trazer isso que o deputado Zaratini disse também, vamos ser propositivos. Às vezes quer escrever um texto, um projeto de lei, quer debater algum assunto, leva a diretoria da Abisco, isso é deliberado no âmbito da diretoria. Então, mas de qualquer forma, eu tomo a liberdade, presidente Bruno, para colocar meu telefone à disposição dos associados, para que a gente possa depois continuar essa conversa. Eu não me alongue muito agora, mas fiquem à vontade para fazer propostas de texto e discutir os assuntos que forem de interesse legislativo no âmbito, lá no Congresso Nacional. Acho que a gente podia abrir para pergunta, se o Lindbergh concordar, né? Vamos abrir rapidamente, então, acerca do tema, objetivamente, para as perguntas. Por favor, senhor Carlos. Aqui, Maria, por favor. Eu vou pontuar uns 3 ou 4 pontos, dando argumento aí para os parlamentares, até para o Fernando. Vou historiar por que foi o 0,75 e 0,25. Por que houve um erro do legislador no ano 2000. Se a gente se lembra do contexto, o ano 2000, ele vinha do neoliberalismo no país, onde se tinha a ideia que o mercado resolvia tudo. Então, qual era a ideia que foi passado naquela época, em 2000? Eu sei porque eu acompanhei, junto com o professor Jamil. Naquela época foi passado, olha, a gente vai dar um impulso à eficiência energética e o mercado vai resolver. Então, você começava com 0,25, depois parava para 0,25, porque o mercado teria maturidade. Era o pensamento daquela época. Hoje, a gente está vendo que o mercado não resolve as coisas. Então, a gente já está com maturidade econômica maior que se tinha naquela época. Então, ponto 1, foi um erro do legislador esse 0,25. Então, isso pode ser utilizado aí por vocês. Outro conceito que recentemente aconteceu está sobrando recursos do PID, do eficiência energética das concessionárias. A parte que não é do Procel da Lei 991. Mas por que isso acontece? Foi um conceito também errado. O regulamento da ANEEL, ele permite o acúmulo de 2 ciclos. Então, a concessionária, dentro do regulamento da ANEEL, ela pode acumular 2 ciclos. Então, tinha várias que tinham acumulado 2 ciclos. E ainda tinha uma coisa pior. Existiu na ANEEL, ela fez uma atualização financeira que deu mais recursos para a eficiência energética. E deu 5 anos para as concessionárias utilizar esse recurso que foi da atualização financeira. Agora já não me recordo, foi um dos indicadores que passou.
Quando chegou a primeira vez que tentaram pegar o recurso da eficiência energética, pegaram um montante muito grande e disseram que não estava sendo utilizado. Mas não era verdade. Ele estava dentro do aspecto regulatório, do acúmulo permitido e dessa autorização financeira. E aí ficou, deputado Bandeira, essa coisa, o conceito. Ah, tem dinheiro lá da eficiência energética nas concessionárias. Que tinha na realidade, mas é porque ela estava respeitando um aspecto regulatório. Esse é o ponto 2, que eu queria pontuar. Outra coisa muito feliz do deputado Zaratini foi a necessidade da definição melhor do que a eficiência energética. Primeiramente, a eficiência energética, como é usada hoje, já é um neologismo. Eu vou te dizer por quê. A eficiência energética é um conceito que vem da termodinâmica. E esse conceito ele é extremamente técnico. É você usar menos energia para fazer a mesma quantidade de trabalho, ou para a mesma quantidade, ou para a mesma energia fazer mais trabalho. Ela não inclui hábitos. Quando começou, em 1985, a gente usava um termo chamado conservação de energia, que o Perrone resgatou muito bem. Conservação de energia inclui hábitos, uso e a parte tecnológica. Ela é muito mais abrangente do que o conceito original de eficiência energética. O que aconteceu é que caiu em desuso a conservação de energia e o escopo de eficiência energética, da definição de eficiência energética, ela aumentou. E aí inclui hábitos, educação, coisa que o conceito que vem da termodinâmica original não tem. Então, essa é a importância da definição. O que é que nós fizemos no Procel hoje, nesse quinto PAR, que é o nosso quinto plano de aplicação de recursos? Primeira coisa que a gente discutiu foi exatamente isso. A definição de eficiência energética. Que tipo de projeto o Procel pode aprovar? Por quê? Porque chegava no nossa coleta de chamada de ideias e projetos, chegava a pesquisa pura. O Procel não pode aplicar seus recursos em pesquisa pura. Ele tem que aplicar em projetos aplicáveis. Então, a gente fez uma série de restrição do que não é projeto de eficiência energética, para que a gente pudesse ter uma homogeneidade de conceitos para poder ter aprovação dentro do nosso grupo, que é o Grupo Coordenador de Conservação de Energia, que ele sim é que aprova os projetos de eficiência energética. Ele elabora o plano de aplicação de recursos, que vai ser aprovado no comitê gestor. Então, esses 3 pontos são importantes, eu acho que dá uma definição melhor sobre isso. Era esse que eu queria pontuar.